A paz do Senhor Jesus Cristo, Deus abençoe suas finanças, seu lar, seu celeiro, Deus te dê uma vida espiritual, uma vida ministerial abundante, em nome de Jesus. Eu quero agora deixar uma mensagem da palavra de Deus, mas antes eu quero te dizer que você não vai se queimar. Seja fiel a Deus em meio às aflições e perseguições, porque a prova do fogo purifica, mas não consome. Você pode ficar tranquilo, porque o escritor Daniel, o profeta, segundo escreve no capítulo 3, no versículo 20, e ordenou a alguns guerreiros do seu exército que amarrassem Sadraque, Mesaque e Abednego e os atirassem na fornalha de fogo ardente. Então, quando esses jovens chegaram lá, já foram trocando o nome deles, mas é uma coisa assim para subjugá-los ao povo babilônico, né? Colocando nomes que ia linkar assim, né? Ligar a entidade deles lá. Mas Deus era com eles, porque eles estiveram ali com a sua fé inabalável em Deus o tempo todo. Então eles fizeram isso para subjugá-lo eles aos domínios babilônicos, mas não adiantou. O nome deles, judeus, Ananias, Misael e Azarias, né? Ananias, Deus é gracioso. Misael, quem é como Deus? E Azarias, Deus é quem me ajuda. Então eles estiveram firmes nessa palavra, né? Não se queimaram e neles não havia nem cheiro de fumaça em nenhuma parte do corpo, nem no fio do cabelo, né? E aí a posição espiritual, por objetivo, além de levá-los à morte, né, que eles queriam, que era o objetivo, era também pressionar as pessoas que estavam ali. Olha, não serve esse Deus de... Segundo eles lá, né? Sadraque, Mesaque e Abednego. Não serve, mas o Deus deles era o Deus de Ananias, Misael e Azarias. Então, esses nomes sempre tiveram ali fortalecidos pela presença de Deus. E a intervenção divina veio. Veio porque jogaram eles, né, dentro da fornalha, né, as pessoas lá, os guerreiros fortes, e o fogo lambeu, né, para fora assim e queimou e matou aqueles homens. Mas eles caíram lá na fornalha e começaram a andar, porque eles sabiam o Deus que serviam. Estavam ali convictos dele, porque que eles tinham a presença de Deus sobre eles. Segundo o escritor, o profeta Isaías, segundo escreve no capítulo 43, no versículo 2, eu quero destacar ali o fogo desse capítulo. O fogo é provação intensa nas chamas ardentes, onde saímos fortalecidos, transformados e preparados para um propósito maior. Então, eu quero dizer que se você estiver enfrentando algum fogo, alguma pressão assim, alguém querendo te lançar em algum lugar, olha, Deus é contigo, mas não abra mão dele. Fica firme no seu propósito e as coisas vêm para poder te fortalecer e ter um propósito maior. Que foi o que aconteceu. Quando Nabucodonosor olhou e viu 4 homens lá dentro da fornalha, e ele perguntou, não foram 3 que lançamos? Sim, mas eu vejo o 4º homem. Então quero dizer que Deus é sempre contigo, não abra mão da palavra dele, em qualquer constância, no trabalho, na rua, onde você estiver, nas consultas, nem banco, nem fila, nem qualquer lugar que você estiver, esteja com ele, esteja convicto, uma oportunidade, fale dele para as pessoas, né? Peça a Deus para poder abrir o entendimento das pessoas. Nós temos que buscar isso. Ele abriu o nosso, vai abrir também deles. Então, Deus é o único que pode ser adorado e não há outro Deus. Embora colocar outros deuses aí, tem pessoas atrás, mas é uma coisa lastimável, porque o nosso Deus, o Deus que detém toda a exclusividade no universo, né, de adoração, só tem um. E esse Deus, ele detém e ele dá o fim. E ele é o único que pode dar o fim, e ele vai dar o fim do ser humano. Nós temos que ter cuidado com isso, né? E depois Nabucodonosor reconhece
reconhece que o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, segundo ele chama eles, né, é um Deus que tem que ser, né, ali exaltado dentro do seu governo por todos. E coloca lei de punição, né? Lei ali que se alguém blasfemar, falar contra ou qualquer coisa contrário a esse Deus, a pena é forte. É para destruir, para quebrar, queimar, acabar com aquele que dá. Mas Deus tem a sua palavra. Lá, segundo o escritor Moisés, em Êxodo 20, né, no versículo 3, Deus diz: não terá outros deuses além de mim. Então já tá anunciado. E eu quero dizer uma coisa forte também. Segundo o escritor Mateus, em capítulo 10, no versículo 28, no Evangelho de Jesus Cristo, diz assim, olha, Deus falando para: não tenham medo dos que matam o corpo, mas não podem matar a alma, quer dizer, não pode fazer nada com a alma. Antes, tenham medo daquele que pode destruir tanto a alma como o corpo no inferno. Então, mesmo se estiver no inferno, ele destrói. Não tem como fugir desse Deus. Não existe lugar para se esconder de Deus. Então, eu quero te dizer que não há lugar para se esconder dele, mas há lugar nele para a gente se esconder. Eita glória! O Salmo 91:1 começa: aquele que habita, né? Vão para lá, vão para o esconderijo do Altíssimo, vão ficar lá e não vão temer as coisas que vêm, querendo forçar a gente contrária à tua palavra, não, porque é para tentar nos destruir, mas esse Deus é poderoso e ele nos guarda, livrou minha vida e livra a tua vida também, nos dá vitória em nome de Jesus. Quero orar pela sua vida. Querido Deus eterno Pai, Deus de bondade, em nome de Jesus Cristo, que nesse momento pedir ao Senhor que aqueles que estão enfrentando batalha, aqueles que estão passando por algumas dificuldades, perseguições, opressões, divisões, aqueles que estão quase sendo afastados, Deus, do meio da presença do Senhor devido a calúnias ou qualquer outra conversa, Deus os proteja em nome de Jesus. Mas se eles estiverem fortes na tua palavra, eles vão ser vencedor, porque todos que estão na tua presença é mais que vencedor, estando firme contigo, buscando, esperando e aguardando do Senhor a resposta e a solução para todos os problemas. Assim eu oro e te entrego a essas vidas, em nome de Jesus. Amém. Fique na paz, Deus abençoe, em nome de Jesus.